Oi, 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 meninas! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo desse canal. E o vídeo de hoje é um tipo de vídeo que eu gosto muito, que é quando eu compartilho os meus erros, as minhas falhas com vocês e também os meus aprendizados. Eu já fiz isso compartilhando com vocês os meus erros na minha vida financeira. E agora eu vou compartilhar com vocês nesse vídeo os 8 erros que eu cometi no meu primeiro casamento. E não só no meu primeiro casamento, tá? Eu diria que alguns desses erros eu cometi em várias outras relações que eu já tive. E se tem uma coisa que eu gosto muito e que me ajuda a me tornar uma versão melhor de mim, é reconhecer os meus erros e perceber aonde que eu tô errando. Porque por muito tempo da minha vida, eu já contei várias vezes isso aqui no canal, eu era uma pessoa extremamente fofoqueira, eu era uma pessoa que estava sempre cuidando da vida dos outros, estava sempre olhando o erro dos outros, e eu percebi que eu fazia isso para fugir de mim mesma e não admitir os meus próprios erros, porque é muito difícil a gente reconhecer as nossas imperfeições. Mas no erro do outro a gente não consegue mudar a nossa vida. Quando a gente passa a vida apontando o outro, isso não muda nada na nossa história. Mas quando a gente volta a olhar pra gente e a gente começa a praticar o autoconhecimento, né, que é o conhecimento de si, e a gente percebe que talvez tenham pontos que a gente possa melhorar, aí eu acredito que mora a mudança, porque quando a gente muda, tudo que está à nossa volta, isso parece clichê, mas quando eu mudei, muitas coisas à minha volta mudaram também. Então hoje eu vivo um relacionamento que eu considero perfeito para mim, para o meu estilo de vida, para aquilo que eu considero ideal dentro de uma relação. Eu me sinto muito feliz, mas eu acredito também que eu só estou nesse relacionamento, vivendo desse lugar satisfatório, porque eu precisei mudar muito desses erros que eu vou compartilhar aqui com vocês, tá bom? Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, onde eu compartilho as minhas falhas, os meus erros na minha jornada, clique em gostei, que é uma forma de eu saber, que daí eu posso trazer mais dos meus erros aí com vocês. Quem sabe vocês percebem que estão cometendo algum desses erros também, tá bom? Então, vamos lá. Bom, o primeiro erro que eu cometia dentro das relações era ser uma pessoa muito mandona e muito autoritária. Eu acho que eu era um pouco general dentro das relações, assim. E como general, para fazer as coisas funcionar, como que é a postura do general? Ele está sempre olhando tudo para ver se tudo está funcionando do jeito dele, para ditar as regras e para falar como as coisas devem ou não devem ser. E toda vez que existe alguém que manda dentro de uma hierarquia, existe alguém que obedece. E uma coisa que eu percebi, que quando a relação ela vai para esse lugar de um manda e o outro obedece, existe um distanciamento. E que era muito mais interessante a gente caminhar um do lado do outro. Não tem um que manda e um que obedece. E aí não tem essa coisa que descola, né? E aí eu comecei a perceber que eu gostava muito de dizer com quem que a pessoa tinha que andar, com quem que a pessoa tinha que falar, o que que eu queria, o que que eu não queria. E eu percebi também que essa atitude de mandar, ela tá muito conectada com o arquétipo da mãe. Porque a mãe que manda, a mãe manda onde? No filho. A mãe manda e o filho obedece, porque existe ali uma hierarquia. Só que dentro de um casamento, dentro de um relacionamento, eu acho que a gente precisa se relacionar, trocar e tomar decisões juntos. Não tem um que tem que decidir e dizer como as coisas devem ser e ditar as regras como as coisas devem ser. Então eu percebia que eu era muito mandona, eu era muito autoritária, eu era aquela pessoa que estava sempre fiscalizando, sempre querendo dizer como as coisas tinham que ser, muito controladora. Dani, explica isso na prática, como que é hoje e como era, dá um exemplo real. Vou dar um exemplo real. No passado, eu não gostava que a pessoa que eu estava saísse com fulano, ciclano, beltrano,
E eu meio que cobrava isso, cobrava mesmo, assim, de estar com, né, aquela coisa da mãe. Só que eu faço isso com as minhas filhas, porque a mãe, ela quer saber com quem que anda, com quem que conversa, que tipo de conversa que tem. Essa fiscalização e esse cuidado é uma coisa do arquétipo da mãe. E toda vez que você se coloca como papel de mãe, o marido vai responder como filho. E aí não é mais uma dinâmica de marido e mulher, é uma dinâmica de mãe e filho. Então eu era essa pessoa que estava sempre fiscalizando o outro, com quem que andava, com quem que falava, com quem que, sabe, vivendo para cuidar do outro, dos passos do outro, né? E hoje, como que isso funciona, né, na prática? Eu vou dar um exemplo real dentro do meu casamento. Uma vez eu e meu marido, a gente saiu para jantar no shopping, a gente saiu para tomar um chopp, e aí eu tava bem incomodada, assim, ele tinha um ferino que ele participava toda quinta-feira com os amigos dele, e aí eu falei assim, olha, eu vou falar uma coisa para você, mas eu preciso falar como tua esposa, como alguém que tá do teu lado, o que eu penso, para que eu possa ficar com o meu coração tranquilo de que eu estou sendo uma boa companheira, uma boa parceira, né? Eu perguntei para ele, tu sabe que eu não gosto de alguns dos teus amigos, e tu sabe que eu não considero alguns deles uma boa companhia. E ele falou, eu sei já que tu não gosta dos meus amigos, tá? Aí eu falei, eu vou te explicar por que eu não gosto dos teus amigos e a importância da gente escolher boas pessoas para estar do nosso lado. Eu disse para ele, quando você vai pro ferino, você tem essa consciência que você é casado, que você hoje está no casamento e tudo mais, e você pode me dizer que isso é muito consciente, muito claro para você, quais são as escolhas que você tem que fazer. Só que nem sempre você vai estar com a cabeça boa para fazer boas escolhas. A gente não é assim. Por exemplo, quando chega de manhã, é fácil para mim comer fruta, fazer escolhas saudáveis. Quando chega a noite, que a minha mente já tomou um monte de decisões e que eu já tô cansada, é à noite que eu vou sair do trilho e vou pedir um iFood. E vou pedir uma pizza, e vou pedir um lanche. Por quê? Porque a minha mente não tá boa para fazer boas escolhas. Então eu, na minha vida, eu me cerco de pessoas que vão me induzir ao acerto quando eu não tiver com a cabeça muito boa. Quando eu, de repente, querer desistir de algo que tem um baita potencial, eu quero que alguém chegue do meu lado e me diga assim, nossa, amiga, mas não faz isso aí, que tu vai se arrepender. Anda pra cá, ó, aqui, continua aqui. E aí foi o que eu falei pra ele. As pessoas que estão à sua volta, o dia que tu não tiver com a cabeça boa, elas não vão te induzir ao acerto, elas vão te induzir ao erro. Eu não estou dizendo que você deve parar de andar com essas pessoas e que nem te mandar fazer nada, mas eu quero que tu saiba que eu, como alguém que estou do teu lado e quero que você acerte, que você cresça, que você tome boas decisões e faça boas escolhas, como alguém que está do seu lado, eu quero compartilhar contigo o que eu penso e como eu vejo os teus amigos hoje, a bolha dos teus amigos, né? É só a gente olhar o reflexo de como é a relação que eles vivem. Não é o que eu quero para mim. Então, se amanhã ou depois tu cometer algum erro induzido aos teus amigos, eu não quero pensar, poxa, eu podia ter falado isso para ele, não falei, né? Então, assim, eu tô aqui fazendo a minha parte e o que tu vai fazer com relação a isso, aí é tu que vai decidir. Tá vendo como isso é muito mais leve, muito menos autoritário e é como uma parceira do lado do outro e não ditando, ficando braba, emburrada? Ah, Dani, depois ele saiu, depois de um tempo ele acabou saindo do ferino. Ele parou de participar do ferino. Algumas vezes ele convidou alguns amigos para vir aqui, para jogar sinuca na nossa casa e passar o dia aqui. E eu não interfiro, eu não digo, eu não começa a mãe, porque vai trazer o fulano, porque tá falando com o ciclano. Ele tem os grupos de WhatsApp que ele participa e eu não fico lá xeretando o grupo do WhatsApp, o que eles conversam, o que eles deixam de conversar. Né? Eu tenho acesso ao telefone dele, que um dia ele pegou meu dedo, cadastrou a minha digital, ele fez isso, eu não pedi para ele cadastrar a minha digital no celular dele. Ele fez isso, né? Olha, tá aqui, tens acesso total ao meu telefone, mas eu deixo ele tomar as decisões dele. Se ele vir a errar, aí eu vou me posicionar. Aí eu vou dizer, olha, né? Eu te coloquei, você estava livre para escolher com quem andar, o que fazer, o que deixar de fazer.
Então, assim, a minha parte eu fiz e tu é adulto pra se responsabilizar por esse erro. Então, uma coisa que eu percebia é que antes eu ficava na mãe, porque a mãe, se o filho erra, o erro não é do filho, o erro é da mãe. A mãe que se responsabiliza pelos erros que o filho comete. Então a mãe fica cuidando mesmo, né, para que o filho acerte, para que o filho se dê bem. Só que quando você faz muito em excesso, o seu filho não cresce e ele também não ganha autonomia. Eu cuido das minhas filhas, mas tem muita coisa que eu deixo elas escolher para elas desenvolver essa capacidade de discernir quem sim e quem não. Então, com meu marido é a mesma coisa. Ele não é criança para dizer para ele com quem que ele vai fazer, o que ele vai fazer, o que ele vai falar, o que ele vai conversar, com quem que ele vai andar, quem ele vai ouvir, o que ele vai fazer. Porque ele é adulto. Então, eu preciso tratar ele como adulto. E eu percebi que nas relações passadas eu tratava a pessoa que estava do meu lado como uma criança. Então eu precisava sempre estar acima, guiando, brigando, enchendo o saco para que essa criança acerte e faça boas escolhas na pressão de alguém que está ali brigando e gritando. Então hoje não. Hoje a gente senta e conversa como adulto, eu coloco o que eu penso, porque é a vida dele, são as escolhas dele e ele tem direito de decidir o que é melhor para a vida dele e eu tenho o direito de decidir o que é melhor para a minha vida, né? Então tem uma grande diferença. Então a gente não briga e não tem essas coisas, porque eu mandei tu fazer isso, porque tu isso e aquilo, porque tu não tem que andar com ciclano, porque tu não tem que... Esse tipo de coisa não acontece dentro da nossa casa, dentro do meu casamento. Segundo erro que eu cometi no meu primeiro casamento e em outros relacionamentos foi ficar investigando o passado do outro e o presente também. Dani, explica melhor isso. Eu sempre queria saber como que era a relação daquela pessoa que eu tava com a ex-namorada ou a ex, né, a pessoa que viveu. Se postava foto, se davam bem, por que brigavam. Eu queria saber onde a ex trabalhava. Eu virava o Sherlock Holmes, né, o detetive, é isso, né? E eu pesquisava tudo, eu entrava nas redes sociais das ex, eu ficava analisando tudo, eu ficava investigando quem a pessoa que eu tava curtia, eu deixava de curtir. Eu olhava todas as conversas, né, de WhatsApp, na época de Orkut, Messenger. Eu tentava entrar no e-mail da pessoa para saber com quem a pessoa falava por e-mail. Nossa, eu literalmente não tinha vida, porque eu vivia a vida do outro. Então, eu passava muito tempo dos meus dias e era uma tortura ser assim, era horrível ser assim. A partir do momento que eu abria os meus olhos, a primeira oportunidade que eu tinha quando o outro ia no banheiro ou quando o outro dormia, era barulheira. Era de pegar o celular e começar a investigar e ficar nas redes sociais e buscar informação e procurar foto de quando estavam juntos no passado. Era muito chato, muito horrível e muito cansativo ser assim. E aí, à medida que eu ia vivendo muito a vida do outro, tentando saber do passado com o outro, como ele tratava a ex, ou quando uma ex tratava, por que terminaram, por que isso, por que aquilo, eu comecei a perceber que daí eu não cuidava mais de mim, né? Eu não tinha tempo para regar a minha autoconfiança. E aí, quanto mais energia eu colocava na vida do outro, mais insegura, mais ciumenta eu ficava, porque eu ficava vazia. A gente é a única pessoa que a gente pode se regar, se nutrir, porque senão a gente vai querer que o outro tape um buraco que a gente não tapa. Então eu ficava uma pessoa extremamente ciumenta, extremamente chata, e eu acabava ficando mal-humorada por coisas que não faziam mais parte da vida daquela pessoa que eu tava, por coisas que eu vi lá no passado e a gente estava vivendo outra coisa. Então eu nunca estava no presente, eu sempre estava procurando coisa para brigar, procurando coisa para querer conversar sobre ex. Então, assim, era horrível ser assim, e todos os dias eu dava um jeito de ver o que a pessoa fez nas redes sociais, como que a pessoa, né, e era sempre escondido, né. Hoje, não, já tem algum tempo que a maior parte do meu tempo eu tô dedicada à minha vida, pensando em negócios, pensando em produto, pensando em ações que eu vou investir, estudando, dando banho de creme no meu cabelo, pensando em produto que eu vou comprar, né? Hoje eu vivo muito para regar a minha autoconfiança, para cuidar da minha própria vida. E como eu já falei para vocês, né, meu marido cadastrou a minha digital no celular dele, então eu tenho total acesso. Eu não olho o celular do meu marido todos os dias. Meu marido, ele gosta de TikTok, ele gosta de Instagram, ele tem os grupos de WhatsApp. Eu não faço parte de grupo de WhatsApp, eu não suporto grupo de WhatsApp. Eu tô com um ali da família por conta de uma confraternização que a gente vai fazer aqui em casa.
desse grupo, mas depois eu vou sair. Então eu não faço parte do grupo da família, mas esse é o meu marido, ele gosta e eu consigo respeitar essa individualidade dele, porque como eu já disse pra vocês, né, antes eu queria que a pessoa fizesse só o que eu faço, né, eu queria casar com uma cópia de mim. Então hoje eu entendo que o meu marido, ele tem as coisas que ele gosta e eu sou diferente. E se eu um dia abro o celular dele, já aconteceu de eu olhar o Instagram dele, eu faço isso com ele do meu lado, né? Eu vou ali, esses dias a gente estava indo no carro, eu peguei o celular deles, e é só quando eu sinto que eu tenho que fazer. Eu fui ali, peguei e olhei. Se eu tenho dúvida, pergunto quem é essa aqui, quem é esse fulano aqui. Só para saber, mas nada assim que eu vá passar todos os dias da minha vida querendo saber, né? Eu nunca entrei no Instagram da ex-mulher do meu marido, com certeza eu faria isso, como eu fiz em outros relacionamentos, querer investigar todas as ex. Tem coisas que eu sei da relação deles, mas porque vieram me falar aleatoriamente, não porque eu fui investigar, né? Então, o meio que a gente vive tem muito disso, né? Das pessoas virem falar, de às vezes eu estar numa verdureira e vir alguém trazer uma informação sem eu nem perguntar, porque esse era o meio que a gente vivia, de fofoca, de um querer saber da vida do outro. Então, coisas que eu sei da vida dos dois, de por que terminaram e tal, foram pessoas que vieram me dizer aleatoriamente, mas eu nunca saí da minha casa, do meu universo, para perguntar como era, como não era, porque não, né? Então, hoje é muito mais leve ser assim. Isso faz com que eu me sinta também mais confiante na relação. E eu percebi que eu não tenho tanto tempo assim para cuidar da vida de ninguém e que ele deve saber o que ele faz da vida dele com o tempo que ele tem, né? Eu posso cuidar de mim, da minha vida. Então aqui hoje cada um cuida da sua vida. E antes eu só cuidava da vida, do passado, dos ex, de tudo. Eu era bem workaholic, é pessoa que trabalha muito Sherlock Holmes, muito investigativa. E esse foi um grande erro que eu cometi nas relações. O terceiro erro que eu cometi no meu primeiro casamento foi colocar o meu trabalho acima do meu relacionamento. Eu já falei várias vezes aqui o quanto eu sou viciada em trabalho, o quanto eu amo trabalhar. Eu trabalho desde os 13 anos que eu trabalhava para pagar o meu estudo fazendo estágio numa escola particular, porque a gente não tinha, né, minha avó não tinha condições de pagar o meu estudo nessa escola. Então eu fui atrás de uma bolsa e consegui. Então desde lá eu sempre trabalhei muito, né? Sempre gostei da ideia de ser independente. Mas teve vários momentos no meu casamento com o pai das minhas filhas. Eu era confeiteira na época. Eu me lembro que às vezes eu ficava na cozinha até 10, 11 horas, meia-noite. Já aconteceu desse meu primeiro marido ir trabalhar, eu estar na cozinha trabalhando, porque eu não tinha ido dormir ainda. Então passei a noite inteira em claro, voltar do serviço e eu estar ali na cozinha trabalhando. Então várias vezes eu lembro de sábado ele acordar e eu, como esposa, não estar na cama porque eu estava trabalhando. Me lembro de muitas vezes ele deitar para dormir e eu não estar na cama porque eu estava trabalhando. Ou eu só chegava na hora de dormir e aí não tem casal que crie conexão com chegando na cama só para dormir, disposição para sexo e para ganhar intimidade. Então às vezes eu chegava na cama 10h30, 11 horas e quase todos os dias era assim. E isso foi um grande erro que eu cometi e às vezes a gente não consegue perceber que a relação não tem intimidade, mas a gente também não contribui para que isso aconteça. Então como que é hoje, né? Hoje não, na verdade isso já é antes de eu estar nessa relação. Para mim mesma, né, eu me proibi de trabalhar depois das 6, depois das 7 da noite. Então, pelo menos 5 vezes na semana, eu e meu marido, a gente tem um compromisso ou na sala ou no nosso quarto, que a gente vai ver filme juntos, ou a gente vai assistir a série que a gente está assistindo no momento. 4, 5 vezes na semana é sagrado. A gente tem esse compromisso de passar tempo de qualidade um com o outro, como forma da gente gerar conexão e intimidade. Mesmo que eu sinta vontade de trabalhar, eu paro tudo que eu tô fazendo pra gente ficar esse tempo junto, né? Até pra colocar limite. Eu me lembro de em outro relacionamento também, antes desse casamento agora, eu também fazia isso, eu dizia, nossa, mas eu tenho que trabalhar. E aí eu me lembro que esse namorado dizia pra mim, mas o trabalho nunca vai terminar. Se tu não parar e continuar no outro dia, né? Tu fala como se tu continuasse trabalhando, tu ia concluir todo o trabalho e não vai ter mais trabalho. Sempre vai ter trabalho. E eu sempre botava o meu trabalho acima da minha relação com as minhas filhas, do tempo com as minhas filhas. Não que não é importante, eu trabalho, até porque o trabalho que produz o dinheiro, que produz o lazer, o cinema, o bem-estar de tudo que a gente vive, mas eu não tinha limite para trabalho.
Eu acordava 5 da manhã trabalhando até tarde. Então, esse foi um grande erro que eu cometi e que eu preciso me policiar para não cometer. Às vezes eu tenho mentorada que trabalha um dia inteiro, que ainda estão na rotina de CLT, e aí a mentoria delas eu faço às 19. Mas não é todos os dias eu trabalho à noite. Esporadicamente, como os nossos encontros são a cada 15 dias, né? A cada 15 dias eu tenho 2 mentoradas que eu atendo às 19 horas. Mas é uma exceção. Tá? A maior parte do tempo a gente tem esse tempo de qualidade em família e passa tempo junto. Bom, o quarto erro que eu cometi no meu primeiro relacionamento e muitos outros relacionamentos foi inventar dor de cabeça para não fazer sexo, para não transar. Então, muitas vezes eu fingi que não estava bem, inventei um mal-estar para não ter que fazer, porque eu tinha preguiça. E eu achava que isso era normal. O fato de eu não ter tesão, de eu não ter prazer, de não ter aquela libido toda, aquela vontade toda de sexo. E eu achava que era comum mulher não gostar de sexo. Até que uma vez eu fui visitar uma amiga e ela tinha ganhado bebê. Hoje a gente não é mais íntima, mas na época a gente era bem próxima. E ela estava mal-humorada porque ela estava sem sexo. E eu fiquei assustada com aquilo porque eu nunca tinha ouvido uma mulher falar claramente que gostava de sexo. Na minha cabeça ali, eu comecei a perceber que eu tinha uma crença limitante sobre sexo e que claramente na minha cabeça, sexo era coisa de homem. Como nessa época eu já estava praticando autoconhecimento, eu já estava divorciada, eu já tinha tido um namorado, eu já estava acho que quase 11 meses sem sexo, e aí ela falou assim, amiga, lê esse livro aqui que tu vai gostar. Era um livro erótico, e eu tinha muitos preconceitos com esses livros eróticos, esses romances eróticos, e eu me achava muito culta, e eu dizia, eu é que não vou usar o meu tempo para ler esse tipo de livro. Então não tinha lido 50 Tons de Cinza, nada dessas coisas assim. Esse universo, eu gostava de viver a puritana ali, né? Eu achava que era saudável ser assim. E aí eu só li aquele livro porque foi recomendado por uma pessoa que era muito próxima de mim. E aí ela falou, Dani, eu preciso, eu fico mal-humorada, é saúde, faz bem e tal. Ali virou uma chave e eu falei, nossa, então mulheres podem gostar de sexo, porque na minha cabeça era natural mulheres inventarem desculpa para não transar. E como eu sou essa pessoa que gosto muito de investigar, escorpiana, né, eita, minha folhinha que voou, investigar muito tudo, eu comecei a entender o que eu pensava sobre sexo e o que eu aprendi sobre isso, né? Então ali eu comecei um processo de autoconhecimento nessa parte do meu corpo. Ali eu comecei a entender o corpo humano, entender o clitóris, que é um órgão que está no corpo da mulher, que não tem nenhuma outra função a não ser sentir prazer e que tem muito mais terminações nervosas do que o pênis, né, do que o órgão masculino. E ali eu entendi que se o criador de tudo que porque a gente tem essa crença que sexo é pecado, e se você acredita que sexo é pecado, que sexo é sujo, que sexo é coisa de homem, que mulher não sente prazer, você vai evitar, você vai inventar dor de cabeça, você não vai sentir prazer, você não vai se abrir para esse universo, você vai sempre ficar recuando, né? Então, quando eu comecei a entender que se Deus criou o ser humano, né, perfeito, e colocou esse órgão na mulher, que não tem nenhuma outra função, a não ser sentir prazer, porque o do homem ainda tem outra função ali, tá junto com o que é. Agora o clitóris não, né, ele não precisava existir se a gente não precisasse. E ali começou uma jornada na minha vida. Eu li o livro que essa minha amiga me indicou, que só porque ela me indicou, e eu falei, caramba, à medida que eu lia esse livro, eu sentia que o meu corpo começava a ficar mais excitado, minha pepeca começava a ficar mais lubrificada, e eu dizia, gente, tem alguma coisa no meu corpo que eu desconheço, que eu não sabia que eu poderia estimular essa libido, esse desejo, e eu comecei a sentir esse desejo a partir da leitura de um livro. Então eu comecei a entender que, pera lá, não é que você não sente vontade e é assim mesmo. Talvez você acredite em coisas que bloqueou essa libido, esse prazer, e é igual cozinhar. Se você não sabe fazer comida, se você quer melhorar na cozinha, você aprende a cozinhar, você compra caderno de receita, você compra um curso de receita e você desenvolve essa habilidade. E eu comecei a perceber que se eu não era uma pessoa que eu achava que eu era tão habilidosa, tão aberta e disposta para o sexo, eu era uma pessoa então que eu precisava aprender mais sobre isso, ao invés de resistir a esse tipo de conteúdo, julgar pessoas que gostam desse tipo de conteúdo e condenar.
porque isso faz parte do casamento. Então eu percebo também, tipo, agora eu e meu marido, a gente ficou acho que 40 dias, muito tempo, por conta da cirurgia de apêndice. A gente teve que fazer ali uma pausa, né, nas nossas práticas, e eu percebo o quão isso distancia um casal que não faz sexo, um casal que não transa. Por quê? Porque quando você tem um ato de sexo, né, de um corpo dentro do outro, literalmente, isso é uma troca energética muito grande, isso gera conexão, isso gera intimidade. E é isso que também distancia um casal de se tornar bons amigos de um casal que tem ainda tesão, intimidade e mantém essa chama acesa. Então, outra coisa que eu percebi também, que se eu sou uma pessoa que eu passo muito tempo fora da relação e eu só vou pra cama 11 horas da noite, como eu ia no meu primeiro casamento, porque eu tinha que trabalhar e priorizava outras coisas, não tem como gerar intimidade chegando na cama 11 horas da noite, ainda mais na mulher que demora um monte pra ficar lubrificada e tudo mais, e precisa, né, a mulher para a noite estar pronta para o sexo, isso tem que ser cultivado durante todo o dia, é um beijo, é um abraço, é um elogio, para chegar à noite ela tá ok. Algumas, não vou generalizar, né, não é todas que são assim. Então eu comecei a perceber que muitas vezes eu não estava com vontade de sexo porque a gente não tinha intimidade dentro da relação durante o dia. Porque o casal, quando começa, tem beijo na boca, tem beijo de língua. Eu gosto de seguir a Malu Perini, que ela fala, eu e o Bruno, a gente se beija de língua todos os dias. E se ele não quiser, eu vou lá e pego ele e a gente tem que dar um beijo. Porque senão, daqui a pouco a gente vai ficar dois amiguinhos dentro de casa. E amigos não transam. Então eu comecei a perceber que existe uma tendência muito grande dentro das relações de se tornar tão legais, tão parceiros, que daqui a pouco eles se tornam amigos e não tem mais desejo. Outra coisa que eu percebi também que influenciava nessa questão do sexo é que a Daniela, mandona e autoritária, entrava muito no arquétipo da mãe. E toda mãe precisa de um espaço para o filhinho. Né? Então, geralmente, a mulher, quando ela passa pela síndrome do ninho vazio, ela vai procurar algum filho para preencher aquele espaço, em vez de aceitar que, né, os filhos cresceram e tudo mais. No meu caso, eu como mãe, criava um espaço para um filho. Aí o outro entrava no lugar do filho, que tem que obedecer, que tem que fazer tudo direitinho, senão a mamãe briga. E esse lugar, e filho é o quê? Filho é aquele que dá trabalho, porque você tem que cuidar, porque você tem que se responsabilizar, porque você tem que saber com quem que anda, com quem que conversa. Então, se um filho dá trabalho e mãe não tem desejo por filho, eu percebi que quando eu ocupava esse arquétipo da mãe, da mandona, da autoritária, eu não tinha tesão pela pessoa que estava do meu lado. Por quê? Porque eu olhava para aquela criatura e eu via alguém como alguém que me dá trabalho, com alguém que incomoda, com alguém que eu tenho que ficar em cima dizendo que é certo para essa pessoa fazer, porque não vira homem, não cria, né, não se torna adulto. Então, eu percebi que essa questão da falta de libido e dessa falta de desejo, ela era muito mais complexa do que simplesmente estou com dor de cabeça e não quero transar. Ai, não, hoje estou com uma dor de cabeça, nossa, hoje não sei o quê. Todo dia eu tinha uma desculpa para não fazer, porque isso não era prioridade, porque ou a gente tem a prioridade, ou a gente tem compromisso com aquilo, ou a gente tem desculpa, né? Mas eu demorei muito para abrir a minha mente para isso tudo, entender tudo isso com relação a libido e tudo mais, e hoje a gente vive isso bem diferente na relação, assim. Então hoje a gente passa tempo de qualidade, automaticamente a gente tem mais desejo, a gente não fica mais do que 15 dias, olha essa intimidade aqui, né? A gente não fica mais do que 15 dias sem sexo. Claro que tem períodos que a gente tá mais ativo, tem períodos que a gente tá menos ativo, mas eu vivi relacionamentos que eu ficava 3 meses sem sexo, 4 meses sem sexo. Isso é, pra mim, tipo, caramba, né? 2 belos e bons amigos. E se a gente não se atentar, isso é tão sutil, porque sexo bom dá trabalho, né? A gente acostuma com a rapidinha, porque realmente, assim, sexo dá trabalho. Dá muito trabalho. Então fica aquela disputa, que é preguiça, ninguém quer ficar por cima, ninguém quer ficar por baixo. Só que se você não tirar tempo para isso e não priorizar isso dentro do casamento, daqui a pouco é mais um dia sem, outro dia, outro dia, outro dia. E quando vê, acabou mesmo, não foi estimulada essa libido, esse desejo e as coisas foram. Então eu tento me esforçar. Eu confesso que às vezes eu tenho que me esforçar. Porque eu reconheço
a importância disso dentro de uma relação a dois, tá? E antes eu não me esforçava. Antes eu inventava desculpa e achava que era assim mesmo, né? Outra coisa também que aumentou minha libido foi parar com comprimido anticoncepcional. Então já tem alguns anos que eu não coloco mais esses hormônios, essas coisas pra dentro do meu corpo. E eu percebi que era como se eu tivesse castrada. Então parar de tomar remédio também foi algo que estimulou bastante aí a minha libido, né? Então hoje eu fico atenta a isso. Quando eu vou perdendo o desejo, eu observo se eu não estou entrando no arquétipo da mãe, para que eu possa sair desse arquétipo da mãe, que às vezes a gente entra sem querer, e aí eu já estou lendo outro como filhinho. Eu observo se eu não estou trabalhando demais, porque se você está muito cansada, você não vai ter, obviamente, disposição para o sexo, porque precisa de energia, precisa de disposição. Então, às vezes, desacelerar para ter esse tempo, né? Então, hoje eu fico um pouco mais atenta nessas dinâmicas que acontecem para entender quando isso vai diminuindo. Isso é uma coisa importante e eu sei que precisa rolar, precisa acontecer, tá? Então esse foi, deixa eu ver aqui, o quinto erro, né? O quarto erro. Beleza, vamos pro próximo. Eu tô com a minha listinha aqui para mim não esquecer. O quinto erro que eu cometi no meu primeiro casamento e nas outras relações foi tomar a frente de fazer as coisas da casa. Então eu achava que eu era a única responsável por lavar roupa, limpar a casa, varrer, passar pano, limpar banheiro, levar o lixo, eu que cuidava, fazia comida todos os dias, né? E isso é outra dinâmica que coloca a gente no arquétipo da mãe. Geralmente o homem, quando ele casa, ele só quer uma nova mãe para fazer as coisas para ele. Claro que isso acontece de um jeito inconsciente, né? Então ele saiu ali da fase da adolescência, que a mãezinha fazia tudo, lavava roupa, cuidava de tudo, e aí ele continua dentro de um casamento com o mesmo comportamento adolescente, priorizando os amigos final de semana, curtindo os amigos e sempre com os amiguinhos, como um adolescente, sem se responsabilizar como adulto e homem pelas necessidades da vida adulta, das coisas da casa, e aí ele tem a mãezinha que continua ali cozinhando para ele, mantendo a roupinha dele limpa, a roupinha lavada e tudo pronto. Então isso também influenciava para que eu também não sentisse desejo pela pessoa que estivesse do meu lado, porque eu estava ali como mãe daquela pessoa, cuidando da roupa, cuidando da comida, me responsabilizando por tudo, por todas as necessidades da casa e da vida daquela pessoa. Então, ele era alguém que me dava trabalho. Então, se eu tenho um homem dentro de casa que ele não faz as coisas da casa, ele é um filho, ele me dá trabalho. Então, marido não é para dar trabalho, marido é para estar do teu lado, te ajudando junto, vocês juntos se ajudando, né? Não tem essa hierarquia de um faz e o outro, né? E aí o marido só fazer quando manda, essa coisa de ficar mandando. Vai limpar uma coisa, vai lavar a louça. Isso a gente faz com o filho. E eu não queria uma relação mais onde eu tivesse que mandar o marido lavar a louça, mandar varrer o chão, mandar botar roupa na máquina. Então, quando eu percebi essa dinâmica de mandar e mãe e coisas da casa, eu percebi que, pera lá, eu preciso corrigir isso nessa relação. Então, uma das conversas que a gente teve quando a gente decidiu ficar junto, né, foi sobre essas questões das tarefas domésticas, que eu não estava disposta a entrar numa relação onde eu tivesse que cozinhar. E aí meu marido falou, eu moro sozinho, né? Eu moro sozinho, eu faço a minha comida para levar para o trabalho, eu limpo a casa, ele fazia as coisas dele. Então, só que o combinado não sai caro, né? Então foi o que eu falei, olha, imagina uma empresa e tem 2 sócios e só um cuida da organização e o outro recebe o mesmo benefício, mas não faz nada, não é justo, né? Então, numa casa, se 2 pessoas moram numa casa, é responsabilidade das 2 pessoas manter essa casa em ordem. Então, todos precisam contribuir. E eu não queria ser essa pessoa que ficasse mandando. Então, a partir dessa conversa, a gente hoje tem uma relação. Nesses 2 anos eu nunca precisei pedir pro meu marido varrer uma casa, uma sala ou lavar uma louça. Meu marido faz também tanto quanto eu. Ele leva o lixo, ele lava a louça, se a máquina termina de bater, ele já vai passando a roupa para mim para estender. Ontem eu estava atendendo, ele botou o lençol para lavar, ele mesmo já estendeu o lençol, ele desce o lixo. Então a gente não tem que ficar mandando, porque a gente viu que tem para fazer, a gente faz e ponto, né? Então assim, ele é adulto que mora numa casa e não tá ali com uma mãe para servi-lo, né? Então aqui a gente não tem uma dinâmica de eu faço a comida, a gente pede muita comida pronta. Claro, se eu faço feijão todo mundo come. Às vezes eu peço alguma coisa para comer, mas eu não fico preocupada como um filhinho, o que vai comer? Às vezes eu saio 10, 11 horas da manhã
Eu não fico assim, ai, tem comida? O que tu vai fazer para comer? Como uma mãe, né, que se preocupa com o que o outro vai comer. O outro é adulto, o outro sabe se virar, se não sabe tem que aprender. Então, assim, a gente não tem essa dinâmica aqui em casa. Aí, já aconteceu de eu perguntar e ele dizer, tá, eu me viro? Pode deixar que eu me viro. Então, é isso. Ele se vira, ele precisa comer também. Claro que se um faz para todo mundo. Às vezes ele faz suco verde, ele pergunta se eu quero. O suco verde também deixa para mim. A mesma coisa, às vezes eu tô fazendo uma coisa, pergunto se ele quer. Mas geralmente é ele que arruma a cama todos os dias, estica o lençol. Então, a gente tem uma dinâmica bem tranquila. Mas isso só pôde acontecer por conta dessa conversa que a gente teve antes de começar a relação, né? E de deixar bem claro que eu não queria ter que mandar para fazer as coisas e que eu gostaria muito que nós dois tivéssemos essa consciência de que nós dois moramos na casa e nós dois somos responsáveis por manter a casa em ordem, limpa e organizada, que não é responsabilidade só de um. Então, foi bom perceber que eu mesma tomava frente, eu mesma achava que o outro, ai, tadinho, porque eu vou cozinhar. Ai, não é criança, já é adulto e a gente trata adulto como adulto, né? Então, esse foi um grande erro que eu cometi e aí eu me sentia sobrecarregada, chegava à noite e não estava com disposição para sexo, obviamente não ia estar, porque existia uma troca bem desequilibrada nessas relações, então sentia sempre recebendo menos e automaticamente o outro fica mais acomodado quando tem alguém que toma frente e vai fazendo tudo, né? Mas muitas vezes eu não pedia ajuda, eu não me colocava, né? E esse foi um erro que eu pude aprender com ele e por isso eu acredito que hoje eu vivo uma realidade diferente. O sexto erro que eu cometi no meu primeiro casamento e em outras relações foi perder a minha identidade, perder um pouco da minha personalidade. Eu sou elemento água, e a água, quando você joga um balde de água dentro de um ambiente, ela vai tomando a forma daquele ambiente. Então eu tenho muita água no meu mapa e eu reconheço essa característica da água em mim. Então quando eu entro dentro do ambiente, eu vou meio que me moldando aquele ambiente, diferente de uma pedra, uma pessoa do elemento terra. Você bota uma pessoa, geralmente ela é teimosa, né? Geralmente ela não vai se convencer, ela não vai ouvir muito, ela já está com a sua opinião formada ali, né? Ela é mais, assim, mais dura ao ambiente, ela não se molda tanto. Então eu percebia que eu ia abrindo mão de coisas que eram importantes para mim para fazer essa relação dar certo. Então eu botava a relação acima da lealdade comigo mesma, da minha personalidade. Vou dar exemplos reais, assim. Quando eu casei com o pai das minhas filhas, eu gostava de yoga, eu tinha muitos livros de yoga. Eu gostava muito desse universo ali, né? E aí ele veio de uma criação de Testemunhas de Jeová e aí ele falava que aqueles livros não eram de Deus, que Deus não se agradava daquilo. Ao invés de eu defender a minha verdade, eu fui lá e joguei todos os meus livros de yoga fora. Então, ele não queria que eu trabalhasse fora e eu queria trabalhar fora. Ele queria que eu ficasse dentro de casa. Ao invés de eu bater o pé e dizer, não, eu vou trabalhar fora e tal. Não, então tá, eu vou encontrar alguma coisa para trabalhar dentro de casa para que a gente fique bem. Então, infelizmente, eu cometi esses erros dentro das relações, de abrir mão de coisas que eram importantes para mim, para me moldar o universo do outro, mas eu percebi que eu também já fui essa pessoa tóxica de querer que o outro abra mão de coisas que são legais para ele, para caber no meu universo, como o caso do videogame, por exemplo, né? Eu já fui uma pessoa que eu não queria, que eu achava que isso era um problema, né? Então não é, né? Se isso aqui é legal, desde que a pessoa tenha limite para fazer e faça com maestria, assim como eu preciso ter limite para trabalho, e limites são importantes, para mim tá tudo bem. Né? Só que antes não, eu sei que essa relação era um reflexo da pessoa tóxica que eu também era. Né? Eu também queria que o outro anulasse a vida, personalidade, para ser quem eu gostaria que o outro fosse, e eu também fazia isso comigo, de me anular minha personalidade para ser aquilo que o outro. No fim, são duas pessoas estranhas, né? A gente esquece que se apaixona pela personalidade daquela pessoa e depois a gente quer transformar aquela pessoa no espelho da gente. Então, infelizmente esse foi um erro que eu cometi e hoje em dia eu não vivo mais isso na minha realidade atual. Então eu sou uma pessoa que eu amo praticar o autoconhecimento, eu gosto de meditar, eu gosto de tarô. Isso é importante para mim. Eu me lembro que nessa relação eu até fui fazer estudo bíblico com os Testemunhas de Jeová, foi muito importante para mim aprender sobre isso também. Só que eu só
levava em consideração o universo do outro, entende? Eu ia pescar, coisa que eu nem gosto de fazer, porque o outro gostava de pescar, então eu comecei a fazer tudo que o outro gostava, menos o que eu gostava. Então hoje a gente tem coisas que são importantes para mim, tipo o meu marido. Meu marido não tinha essa visão de viajar e tudo mais. Eu poderia abrir mão de viajar, poderia entrar no universo da gente sair pro pagode todo final de semana, que era a rotina dele, e não colocar aquilo que era importante para mim. Mas hoje eu consigo fazer isso. Então a gente já foi para São Paulo, fui no show do Diogo Nogueira, que era um show que eu queria muito ir, e que não era aqui em Santa Catarina. Hoje eu consigo colocar o que é importante para mim, ele também consegue ceder. Tem coisas que eu vou conseguir ceder que são importantes para ele, tem coisas que eu não vou conseguir ceder e eu consigo respeitar e ser leal a mim. Tem coisas que são importantes para ele, como às vezes jogar com os amigos dele, como ele gosta de TikTok, Instagram. Eu não tenho TikTok e não tenho Instagram. Então eu não preciso que ele saia do TikTok e saia do Instagram porque eu não gosto de Instagram e porque eu não gosto de TikTok. Então essa individualidade eu acho extremamente importante a gente manter, para que a gente não crie um espelho da gente, né? Querer que o outro seja igual a gente, como se a gente também fosse donos da verdade e soubesse qual é o jeito certo de ser e de viver. Então, ele tem os amigos que são só dele, que eu não faço questão que a gente só tenha amigos em comum. Eu tenho amigas que são só minhas e são importantes para mim, mas eu me lembro que nessa relação com o pai das minhas filhas, até as minhas amigas, assim, eu fui deixando de lado e para viver uma relação e ficar dentro de uma bolha. Então, assim, hoje em dia eu consigo perceber o que é importante para mim e eu consigo também respeitar o que é importante para o outro, né? Então meu marido ele participa de grupos do WhatsApp, dos amigos dele, e para mim tá tudo certo. Eu não preciso que ele saia dos grupos porque eu não gosto de grupo de WhatsApp, assim como eu também tenho coisas que eu gosto e a gente consegue se entender, a gente consegue se respeitar, né? Tipo, eu não assisto hoje em dia filme de suspense, filme de terror. Em outros tempos eu ia passar a assistir porque o meu marido gosta desses filmes de suspense e de terror. Então quando a gente vai assistir alguma coisa junto, eu não vou passar por cima disso, entende? Tipo assim, desrespeitar algo que é importante, que me causa medo, que me dá pesadelo, porque é o tipo de filme que ele gosta. Então esse é um tipo de filme que ele vai assistir quando ele tá sozinho. E quando a gente estiver junto, a gente vai assistir filmes que a gente gosta juntos, tipo comédia, ação. Eu gosto de filmes de ação. Aqueles gostos que a gente tem em comum, mas a gente não precisa gostar das mesmas coisas, ser a mesma pessoa. A gente tem uma individualidade e a gente consegue respeitar muito bem isso, assim. Então, mas nem sempre foi assim. Lá no passado, eu anulava bastante quem eu era para me moldar no casamento, na relação, para atender as expectativas do outro. Bom, o 7º erro que eu cometi no meu primeiro casamento e nas outras relações foi ficar brava sem motivos reais. Dani, explica na prática o que é ficar brava sem motivos reais. Vamos lá. Quando o meu ex-marido, por exemplo, chegava em casa, e se ele chegasse 5 minutos depois, porque como eu controlava muito tudo, eu era muito general, eu olhava tudo, eu já sabia o horário que ia chegar, não era uma coisa assim, nossa, já chegou, nem vi que hora era. Não, eu estava sempre controlando tudo, absolutamente tudo. Então, se desse 5 minutos acima do horário que a pessoa chegou, a minha cabeça já tinha criado uma história de que ou encontrou alguém, ou parou para conversar no WhatsApp, ou recebeu uma ligação, e eu criava essa história na minha cabeça, eu acreditava nessa história na minha cabeça, e quando o outro chegava da porta para dentro, eu já estava com um bico desse tamanho, com uma cara extremamente emburrada, eu não sabia o que tinha acontecido, mas eu já recebia o outro com 10 pedras na mão por algo que eu nem sabia o que tinha acontecido. E às vezes era só 5 minutos. Às vezes, a pessoa chegava mais séria do trabalho, eu já achava que tinha acontecido alguma coisa, ou que já queria separar, e aí eu já ficava brava, mas às vezes a pessoa só acordou num dia de mau humor, ou um dia querendo ficar mais quieta. Eu, às vezes, tenho esses dias, tem dia que eu acordo que eu não tô muito pra papo, e eu só quero ficar quieta. E não aconteceu especificamente alguma coisa. Não necessariamente eu recebi uma ligação do meu ex, ou uma mensagem do meu ex, ou eu tô confusa se eu quero estar nessa relação. Eu simplesmente acordei mais quieta. Só que antes eu não conseguia entender isso. Se o outro chegasse quieto, se o outro chegasse estranho, a minha cabeça criava histórias incríveis e ali eu já era tomada por um mau humor, porque esse mau humor era um reflexo do que eu estava pensando. E isso era ruim.
Por quê? Porque ao invés de ser um momento agradável, eu já estava ali criando 536 histórias na minha cabeça, né, do que poderia ter acontecido. Então, hoje em dia, eu não evito isso, porque a nossa cabeça é muito criativa, né? Mas eu me lembro que quando o Alex ia para os ferinos, às vezes eu não percebia o horário que ele chegava, às vezes eu ia dormir ali no outro quarto das crianças. Então, assim, eu não tinha muito essa coisa, ele saiu, eu não vou dormir. Eu durmo, sabe? Eu consigo desligar. Antes, não. Eu ficava sempre no controle de tudo, assim. Então, isso era muito ruim e é um erro que eu cometia em dar voz para minha cabeça e criar histórias que só existem na minha cabeça, sem perguntar o que aconteceu, por que atrasou, ou, né, quer conversar, por que tá chateado, posso ajudar? Não, em vez de estar ali do lado, não, sabe, agia exatamente como criança. E o último erro que eu cometi no meu casamento foi de não falar aquilo que eu queria, e ficar chateada porque o outro não fazia aquilo que eu queria, só que ele nem sabia o que eu queria. Eu vou explicar. Por exemplo, eu sempre gostei de conhecer lugares e sempre fui essa pessoa. Então, quando chegava final de semana, quando eu não trabalhava e tal, eu queria que o meu marido, na época, me convidasse para jantar. Eu queria que ele me levasse para sair. Eu queria que ele, sabe, fizesse alguma coisa ali e tivesse uma iniciativa. Só que ele não sabia que eu queria isso. Aí eu ficava final de semana, na minha cabeça, querendo que ele me convidasse para ir jantar, me convidasse para sair, me convidasse para fazer alguma coisa. Chegava final de semana, ele não me convidava e eu ficava brava com ele porque ele não me convidou, mas ele não sabia que eu queria jantar. Ai, Dani, mas isso tem que acontecer. Gente, a gente é adulto, a gente tem que dizer o que é importante pra gente, né? O que a gente precisa. Então, nessa relação, eu não cometi esse erro de ficar brava com coisa que eu nem contei pro outro que era importante pra mim. Então, o meu marido, ele sabe o quanto é importante pra mim viajar, o quanto é importante pra mim. Quando a gente já começou, eu falei, olha, eu gosto de usar o meu dinheiro com comida. Conhecer restaurantes é uma coisa que eu gosto de fazer. Isso é importante para mim. Então, falar isso faz com que o meu marido às vezes diga, vamos almoçar na praia? Né? Ir pro cinema é importante para mim. Antes de estar com ele, eu ia muito pro cinema sozinha. Então, às vezes ele diz, vamos no cinema? Por quê? Porque ele sabe que isso é importante para mim. Então, quando a gente sabe o que é importante pra gente, a gente quer que o outro adivinhe o que tá só na nossa cabeça, uma bola de cristal, se a gente nunca falou, como que vai ser, né? E como que isso vai acontecer? Então, a conversa, a comunicação é algo que é muito importante e eu prezo muito pela comunicação hoje na nossa relação. Eu disse para ele quando a gente começou, né? Conversar é importante e quando a gente tem alguma questão, a gente precisa conversar, a gente precisa colocar os pingos nos is, e eu não gosto da ideia da gente ficar de cara feia e fingir que nada aconteceu, a gente vai ter que falar sobre o assunto. Então, colocar o que é importante para mim, e não colocar, aliás, o que era importante para mim, foi um erro que eu cometi e que eu percebi que gerou mais um afastamento entre a gente, porque eu ficava brava, porque o outro não fazia coisas que eu nunca tinha falado para ele, que realmente eram coisas importantes para mim. Então, eu gosto de praia. Quando a gente ficou juntos, eu e meu marido, ele não quis vir pro meu universo, né? Ele me convidou para morar na casa dele. Então, eu até fui morar na casa dele por um tempo, por alguns meses, mas numa cidade que eu não gostava. E chegou um momento que ele falou assim, vamos alugar aqui então e vamos para Balneário? Por quê? Porque estar perto da praia é importante para mim. Poder descer ali e ir caminhando para a praia é uma coisa importante para mim. Então, ele só pôde ter e viu que eu estava mais triste. Por quê? Porque ele sabia o que eu gostava, porque eu comuniquei isso para ele. Ao invés de querer que ele adivinhasse o que estava só dentro da minha cabeça, né? Bom, gente, esses foram os 8 erros que eu cometi. Obviamente, eu cometi muito mais do que esses erros, né? Eu acho que esses foram os principais. E a partir dessa auto-observação, dessa autoanálise, dessa percepção do que eu poderia melhorar, né? De onde eu poderia melhorar, eu acredito que essa nova consciência me ajudou hoje a viver essa relação tão gostosa que eu vivo hoje, assim. E eu desejo de verdade, né, que esse vídeo tenha contribuído aí para a vida de vocês. Se fez sentido, se vocês gostam também de vídeos assim, clique em gostei, que é uma forma de eu saber. Se inscreve aqui nesse canal e a gente se vê então nos próximos vídeos.